São 8h36. Agora, por causa da diferença de fuso horário, ocorre uma grande parada na Praça Vermelha, comandada por Putin, que está lá no poder na Rússia há mais de 20 anos, está mais tempo no poder do que o Stalin, que foi aquele ditador da União Soviética, estão comemorando o fim da Segunda Grande Guerra Mundial na Europa. Na Europa Ocidental se comemora no 8, na Rússia no 9, por causa da diferença de fuso horário, como você sabe. Professor Gunther Hutzig, doutor em Ciências Políticas, aqui conosco. Professor Gunther, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Professor Gunther, essa comemoração do Putin dos 80 anos tem um significado especial, haja vista que faz uma guerra contra a Ucrânia? Pois é, Heródoto. A gente está aí no meio de uma guerra que começou, na verdade, em 2014. As pessoas esquecem disso. Quando Putin anexou a Crimeia, que era território reconhecido internacionalmente da Ucrânia, e que aí, diante da reação zero do Ocidente, ele resolveu tentar anexar o restante, e aí teve a invasão, o início da invasão em fevereiro, 24 de fevereiro de 22, e está nessa guerra se arrastando já aí há todos esses anos. Então, celebrar a vitória da então União Soviética sobre a Alemanha nazista no meio de uma guerra é até também uma forma de desviar a atenção da população russa do que está acontecendo, que são milhares de russos que estão morrendo nessa guerra, e tentar também mostrar que ele não está isolado diplomaticamente, por estar recebendo presidentes e líderes internacionais. Putin não está isolado como o Ocidente tentou isolá-lo diplomaticamente e economicamente. Professor, comemoração da derrota da Alemanha nazista. Mas eles contam para o povo lá que a União Soviética fez um tratado de não agressão e foi aliada da Alemanha nazista entre 39 e 41? Pois é, né, Heródoto? Essa coisa de historiador, de lembrar essas coisas, né? Não são só os russos que tentam esconder isso. Com certeza isso não é mais ensinado, né, na Rússia há décadas, há pelo menos 80 anos. Aqui também no Brasil, né? Esquecem, né, de contar isso, que não foi só o pacto Ribbentrop-Molotov, que oficialmente foi um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Tinha as cláusulas secretas que eles dividiram a Polônia ao meio, e na verdade foi além disso. A Alemanha nazista concordou que a União Soviética teria o direito de reocupar as então repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que tinham se tornado independentes ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Russo perdeu a guerra para o Império Alemão. E a gente também tem que lembrar que, ao fim de 1939, depois de invadir a Polônia, a União Soviética invadiu a Finlândia. Tentou retomar todo o país, não conseguiu. 2 meses depois de perder milhares de soldados, aceitou pegar só 11% do território finlandês. E aí, depois ainda disso, houve o massacre, né, da floresta de Katyn, onde se calcula 22 mil poloneses foram massacrados. Práticas nada diferentes do que a Alemanha nazista fez. Mas como a União Soviética depois foi invadida pela própria Alemanha nazista, né, em junho de 41, aí ela passou a ser aliada, e aí essa história a gente esquece, põe ali debaixo do tapete. Mas só quem viveu sob esse domínio russo sabe o que é o pensamento do Império Russo. Muita gente reclama, fala aqui do imperialismo americano nas Américas, mas foi o que Moscou fez e sempre fez com os povos vizinhos, né? Eu diria, continua tentando fazer. Professor, nessas horas a história surge, estão comemorando e tal, festa na Praça Vermelha, passa tanque, passa aquilo.
Mas não contam, por exemplo, que quando eles invadiram a Alemanha nazista, eles, por vingança, estupraram todas as mulheres alemãs que encontraram pelo meio do caminho como forma de se vingar da guerra contra a Alemanha. Não só isso, né? Isso realmente é um crime bárbaro, né? Considerado crime de guerra, mas os soldados soviéticos pilharam, né? Ou seja, roubaram tudo. Há relatos de soldados soviéticos roubando, levando de volta para a União Soviética vaso sanitário, porque não tinham nunca visto isso. Né? Eram camponesas que tinham vindo das regiões mais profundas, né, da União Soviética e né, nunca tinha visto. Ou seja, houve realmente um verdadeiro massacre e saque da Alemanha. A justificativa os soldados alemães fizeram a mesma coisa. Então, barbaridade se paga com barbaridade. Mas efetivamente fez isso não só na Alemanha, mas em todos os países em que os soldados soviéticos, entre aspas, libertaram, né, da ocupação nazista e que massacraram qualquer um que fosse suspeito ou até sem suspeita de ter ajudado os alemães, em especial na Ucrânia. Então, essa libertação russa, que sempre foi a visão do Império Russo, só tinha mudado o sistema político-econômico. Nas relações internacionais de Moscou com os vizinhos, sempre foi essa visão de Império Russo, tendo esse direito de se impor sobre os vizinhos. Bom, vamos ver então qual é o saldo, né, para a imagem do Putin no exterior depois das comemorações de hoje. Bom, você tem uma clara visão europeia de que Putin é uma ameaça à Europa, a Europa democrática, a Europa dos direitos humanos, a Europa das liberdades individuais. Eu costumo lembrar sempre alguém que fala bem de Putin, eu pergunto, onde é que está a parada LGBTQIA+, na Rússia mesmo? Deixou de existir. Então, um dos governos mais ultra, né, não só conservadores, mas autocrata mesmo. Qualquer um que se tente levantar contra ele ou ser oposição, ou é preso ou é morto. Então, está claro na Europa. O presidente Trump parece que está começando a aprender que Putin é Putin. Está enrolando ele nessa negociação de paz aí da guerra, né, a cessar fogo pelo menos, já aí desde que ele tomou posse que ele tinha prometido em 24 horas, né, acabar com a guerra. E tem muitos ainda aqui no Brasil que acham que Putin não é nada disso, é um governo que tem que ser tratado como qualquer outro, sendo que é uma ditadura, né? A falar autocracia ainda passar pano pelo que o Putin faz em qualquer um que faz oposição a ele. Perfeito. Professor Gunter Hutzig, obrigado aqui pela aula, professor, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom dia, bom fim de semana a todos. Aí, olha, a gente então sai desse jornal aprendendo coisas. Estão comemorando, mas do outro lado a gente vê outra coisa. Vou dar uma sugestão aqui, para você ler um livro. Eu estou com ele aqui na mão. Eu ganhei de presente esse livro aqui. Ele está em inglês. Não é a história da Rússia, tem muitas. A história da Rússia, o livro iria se chamar History of Russia. Mas não é. Ele é story. Significa reportagem, significa versão. É de um autor inglês, um professor inglês. Eu li o livro. Ele se chama Orlando Figes. Em inglês, Figes. Orlando Figes. Se você estiver interessado, esse livro, o último capítulo é sobre o Putin. Os dois últimos é sobre um genocida chamado Joseph Stalin, que se fala muito pouco. Então, se você não tiver coisa melhor para fazer essa semana, dá uma lidinha no livro aí, porque eu vou emprestar aqui pro Camilo. Gente, continuamos com a Cláudia Nakazar.